Como disse inicialmente, esta será uma das obras prioritárias do Parque Escolar. O que vai acontecer, exatamente, portanto, o que está aqui é a abertura do procedimento de contratação para a nova escola, jardim de infância e creche. Dizer-vos que inicialmente só tínhamos financiamento para a resposta de creche, através do PRR que nos candidatámos para a Segurança Social, mas agora prevê-se investimento também por parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também para a resposta de Jardim de Infância de Tomar, o que grande parte deste investimento será financiado. Posso colocar à votação a vereador Tiago Carrão. Senhor Vice-Presidente, pegando precisamente nas suas palavras, e para sermos claros, porque há aqui algumas coisas que necessitamos discutir convosco, o que está em causa é precisamente o procedimento de contratação desta empreitada. Não está em causa a necessidade de requalificação daquela atualmente Jardim de Infância, não está em causa a necessidade de creche em Tomar. O que estamos a falar é uma questão processual, é o início do procedimento de contratação e é sobre isso que nos estamos a pronunciar. Até porque eu visitámo-lo há pouco tempo e a verdade é que 30 anos depois de lá ter andado, pouco se mudou. É obviamente necessária a obra. Agora, há aqui questões processuais deste procedimento de contratação que nos levantam algumas questões, observações e que não podemos deixar de partilhar. A primeira delas, coloco já essa porque a Sra. Presidente falou sobre isso, ou seja, estamos a falar de uma empreitada de 3.150.000 euros, há financiamento do PRR parte para a creche, há financiamento da ITI da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o Jardim de Infância. No global do projeto, quanto é que estamos a falar então que vai tocar ao município? Ou seja, qual é que é a parte financiada, qual é que é a parte não financiada? Depois, sobre o procedimento concursal propriamente dito, eu tenho que falar sobre isto porque falei sobre isto no recente início do procedimento para a escola Gualdim Pais, em que se falava na questão do, eu recordo, penso que foi para a Gualdim Pais, foi num procedimento bastante recente também que falámos precisamente sobre o facto de usarem não foi na Gualdim Pais, foi nas habitações a custos controlados, em que eu tive esta discussão com o Presidente numa reunião de Câmara anterior, em que o único critério utilizado foi exclusivamente o fator preço, ou seja, vamos adjudicar a quem fizer mais barato. E eu não posso concordar com essa forma de trabalhar. Acho que não faz sentido, estamos a falar de uma empreitada de 3 milhões de euros, deve haver outros procedimentos, outros fatores a ter em conta. Ainda neste caso concreto estamos a falar de algo que é fundamental para as nossas crianças, para a comunidade escolar, para as crianças e para várias famílias. Se calhar faria sentido critérios, por exemplo, com o prazo, ou critérios com a experiência ou o histórico de determinado empreiteiro neste tema, que é um tema de alguma sensibilidade, a questão escolar, e neste caso, no meu entender, e acho que é bastante claro para qualquer um de nós, não se coloca aquilo que era o problema do Sr. Presidente na empreitada para as habitações a custos controlados. Naquele caso, estava bastante preocupado, e deve estar, porque os prazos do PRR, e ainda bem que o Governo, liderado pelo PSD a nível nacional, está a trabalhar junto de Bruxelas para tentar alargar os prazos do PRR, mas a verdade é que os prazos são apertadíssimos. E no caso das habitações a custos controlados, a justificação do Sr. Presidente para não optar, apesar de, segundo as palavras dele, até conseguir perceber o mérito de outros fatores, o Sr. Presidente disse que não era possível dado o tempo. Neste caso concreto, nós estamos a falar de uma obra que tem um prazo de execução de 540 dias. Nós temos até ao final do prazo do PRR 700 e poucos dias para concluir a obra. Ou seja, temos aqui uma margem de 200 dias. 200 dias são mais de 6 meses. Mais coisa, menos coisa, são mais de 6 meses. Eu penso que esta questão do tempo não se coloca, havia tempo para fazer um procedimento com mais alguns fatores que pudessem diferenciar a qualidade do empreiteiro, a qualidade que se propunha a empregar numa obra desta dimensão e desta natureza, e que faria todo o sentido e que se calhar resolvia mais à frente ou mitigava pelo menos questões de atrasos, derrapagens orçamentais por aí fora. Esta é a primeira observação. A segunda observação que eu tenho que fazer é também sobre, e devia ter sido a primeira, que é sobre o projeto de execução. Eu acho estranhíssimo nós estarmos aqui, vereadores do PSD, ser chamados a deliberar sobre o início do procedimento da empreitada, quando não fomos chamados a deliberar sobre o projeto de execução. O projeto de execução foi feito por despacho do Sr. Presidente.
Ele chamou assim, eu resolvi isto, eu digo isto. Não está em causa se está em competências dele, obviamente está, senão não podia ter feito que era ilegal. O que está em causa é um projeto importante para dezenas de crianças, dezenas de famílias, e nós gostaríamos de ter tido, acho que faria todo o sentido, se trazem a empreitada, porque é que não trouxeram o projeto de execução antes? Votávamos sobre o projeto de execução e agora votava-se sobre a empreitada. É estranhíssimo que assim seja, que o tenha feito por despacho ainda a meio do mês de junho, ou seja, não foi a semana passada, não foi uma coisa despachada a correr, tivemos já um mês, já tivemos várias reuniões de Câmara desde então, faria todo o sentido, seria toda a lógica que fossem envolvidos os vereadores do PSD, como aliás sempre foi feito no passado, e empreitadas desta dimensão, no passado, tanto na vossa governação como em governações do PSD, penso que não é correto que esta aprovação do projeto de execução tenha sido feita exclusivamente pelo Sr. Presidente e não é uma forma de trabalhar com a qual eu possa concordar. Por último, e esta é uma questão que eu tentei aqui ver na documentação, e a documentação, como podem imaginar, é extensa ao nível técnico, mas não encontrei. E certamente que o Sr. Vice-Presidente me poderá esclarecer, porque no portal base, ou seja, o portal da contratação pública, no dia 19 de março existe a aquisição de serviços de revisão de projeto de execução do Jardim de Infância e Creche Raul Lopes. Eu olhei e pensei, fantástico, aquilo que nós, vereadores do PSD, temos vindo a apregoar desde o primeiro dia deste mandato, a necessidade de revisão de projeto para empreitadas, aliás, é uma questão legal, apesar dos senhores nunca terem concordado connosco, mas é uma questão legal, está no Código dos Contratos Públicos, obras acima dos 300 mil euros são obrigatoriamente alvo de revisão de preço, de revisão de projeto. E os senhores nunca o fizeram, mas aqui, no base, eu, olha, sim senhor, vale mais tarde do que nunca, tem aqui. Mas depois, olhamos para a documentação, todo o processo, e não há um único documento sobre isso. Um único. E a minha pergunta é muito clara. Foi feita a revisão de projeto? Não foi feita? Se foi feita, onde é que ela está? Porque, pelo menos devia haver um relatório técnico dos arquitetos do ateliê contratado para esta revisão de projeto, dizer, sim senhora, está tudo em ordem. Ou então foi necessária esta ou aquela revisão. Não existe essa documentação, ou seja, contratámos, não fizeram o trabalho, contratámos, fizeram o trabalho e ele não está aqui. O que é que se passou? Obrigado, Sr. Vereador. Relativamente aos prazos, eles mantêm-se apertados. Se tudo correr bem, em novembro teremos o processo de contratação concluído e os prazos, tudo correr bem, porque isto ainda tem que ir visto no Tribunal de Contas e, como sabemos, os prazos não são de competência, desses não são da competência do município, portanto, estamos sempre sujeitos à aprovação de externos. E, portanto, se tudo correr bem, eu acredito que em novembro estejamos em condições de ter o processo concluído e, como tal, concluída esta fase, não é? E, como tal, os prazos mantêm-se igualmente muito apertados. Dizer-lhes que sim, foi feita a revisão de projeto, por parte, portanto, o Tomar Habita acompanhou esse processo. Se não está no processo, por lapso, provavelmente, mas podemos facultar aquilo que foi a revisão de processo do projeto feito. Os valores que referiu, o que eu lhe sei dizer é que inicialmente só tínhamos financiamento para a creche e que depois conseguimos financiamento para o Jardim de Infância. Portanto, iríamos avançar a obra e já estava cabimentado, ou seja, já estava orçamentado o total do investimento por parte do município nos anos em que a obra decorre, e sei que agora conseguimos, portanto, financiamento por parte do ITI, da Comunidade Intermunicipal, para a resposta do Jardim de Infância, o que é uma mais-valia. Posso-lhe depois dar números concretos, para não lhe estar a dar aqui números em vago. Sei que, por exemplo, a resposta da Segurança Social é financiada por criança, por número de criança. O número de respostas que vamos dar é um valor por essa resposta. O da Jardim de Infância já não é assim, mas posso-lhe fazer chegar quais são os valores se não estão no caso, que eu agora não sei de cor, quais são os valores exatos. Ok? Posso colocar à votação, vereador Tiago Carrão. Muito bem, estes dois temas realmente são importantes. O da questão de financiamento, queremos ter conhecimento, havendo de financiamento nas duas vertentes, mas perceber realmente qual é o global do compromisso do município, porque estando dispostos a avançar sem o financiamento para o lado do Jardim de Infância, liberta-se aqui verba com isso e é importante nós percebermos os números porque já não são trocos. Depois, sobre a questão da revisão de projeto, eu acho que aqui esta é fundamental. É fundamental porque pela primeira vez no meu entendimento estão a fazer, ou penso eu, estariam a fazer aquilo que é de lei e realmente não aparecer aqui
e eu procurei exaustivamente toda a documentação, é, no meu entender, uma falha. E por isso fica então também o requerimento para isso, fica o requerimento para a questão global do financiamento do projeto, da empreitada, aliás, e fica também aqui a expressar, para ficar bastante claro, que os vereadores do PSD não podem votar favoravelmente o procedimento o lançamento do procedimento da empreitada, nada tem que ver com a obra em si, mas tendo em conta estas questões, tendo em conta a questão do fator preço sobre a qual já temos falado e tendo em conta também isto ter por base um projeto de execução que não veio a esta reunião de Câmara, o que nós novamente não podemos concordar, iremos votar contra com declaração de voto. As vossas razões para não votar a favor, o que é certo é que tudo o que está aqui é legalmente feito e portanto, nada que trouxemos aqui à reunião de Câmara não é legal. Portanto, votam em consciência, votam contra. Muito bem. Quem vota contra? 3 votos contra dos senhores do PSD, com declaração de voto, e 3 votos mais a favor, com voto de qualidade da Presidente.